Olá, eu sou o professor Joselias e é um prazer estar novamente com vocês. Vamos resolver mais uma dúvida de matemática financeira. Uma aluna mandou esta dúvida para o nosso site. Ela botou o seguinte: olha, ela fez uma prova já há um tempo atrás do Banco do Brasil e agora está prestando o concurso da Caixa Econômica Federal. E não conseguiu fazer essa questão. Vamos resolver para ela? Vamos lá, ó. Banco do Brasil, Sesgran Rio 2023. A questão diz o seguinte, ó, matemática financeira, Sesgran Rio 2023, Banco do Brasil. Um cliente tem duas opções para investir R$100 mil em um prazo de 2 anos. A primeira opção oferece um retorno de 12% ao ano, no regime de juros compostos. Então ele vai ter uma opção de investir os R$100 mil durante 2 anos a uma taxa de 12% ao ano em juros compostos. Mas há uma cobrança de 15% de imposto sobre os juros proporcionais pelo investimento. Então, se ele fizer essa opção, ele vai ter um valor de juros, vai ter um rendimento, aí ele vai pagar 15% desse rendimento, 15% sobre esses juros que ele vai ganhar, beleza? Então, ele vai ter o rendimento líquido. Aí, continuando. Já a segunda opção, nós temos duas opções. A segunda opção oferece um retorno de 10% ao ano, no regime de juros compostos. Então, essa é uma outra opção para ele. Ele pode aplicar os 100 mil durante 2 anos a 10% ao ano em juros compostos. Aí continua. Mas sem qualquer cobrança de imposto. Opa, nesse caso, o rendimento dele, o bruto, é o mesmo rendimento líquido. Ele não vai pagar imposto. O que ele tiver de juros é dele. Ao escolher a opção mais lucrativa, ao final de exatos 2 anos de investimento, esse cliente receberá a mais em relação à opção menos lucrativa a quantia em reais de. Então, o que a gente está perguntando? Se você fizer a primeira opção, aplicar a 12% ao ano durante 2 anos dos teus R$100 mil, tudo em juros compostos, tu vai ter um rendimento, aí tu vai pagar 15% de imposto sobre esse rendimento. Essa é a primeira opção. A gente vai ter um rendimento líquido. A segunda opção, você aplica 10% durante 2 anos e aí você não tem imposto. Primeira coisa, qual será a mais vantajosa? A primeira ou a segunda opção? Além disso, seguinte, você tem que descobrir qual é a mais vantajosa e quanto ele ganha de rendimento quando ele aplica a mais vantajosa. Então vamos à solução? Para a solução eu preciso de mais espaço. Então você já tem os dados. Vamos para a solução em outra página. Então aqui, ó, vamos à solução. Vou escrever aqui, ó, solução. Solução. Resumindo aqui os dados, é o seguinte, ó, o capital que ele aplica é sempre um capital de R$100 mil. Então tu tem um capital, vou botar aqui, é 100 mil. Ele vai aplicar por um prazo de 2 anos. Um prazo de 2 anos. Essa aplicação é juros compostos, tá? Claro, qualquer aplicação é juros compostos. Não tem sentido a juros simples. Então ele tem uma primeira opção. Vamos aqui a primeira opção. Primeira opção. A primeira opção ele é aplicar os R$100 mil a uma taxa de 12% ao ano e aí ele pagar um imposto sobre esse rendimento que ele vai ter de 15%. Então, primeiro vamos fazer a aplicação. Então, como é juros compostos, o montante é o capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Eu acho que o aluno já está familiarizado com essas fórmulas, né? Então, o montante aqui seria o capital de R$100 mil, 100 mil vezes 1 mais a taxa, que é 12% ao ano, isso durante 2 anos. Então, o montante seria então os R$100 mil vezes 1 mais 12%, tem um fator, é o fator 1,12 elevado ao quadrado. Portanto, nós ficamos com R$100 mil vezes, agora você vai multiplicar 1,12 ao quadrado,
é 1,12 vezes 1,12, que vai dar 1,2544. Às vezes a banca dá uma tabelinha que você pode pegar esse valor. Mas aqui ele não deu, então tu tem que fazer 1,12 vezes 1,12. Multiplicando isso por 100 mil, você chega ao montante. O montante, então, seria aqui 100 mil vezes aquilo, vai dar 125.440 reais. Este seria o montante que ele teria. Mas calma, ele não vai ficar com tudo isso. Ele vai ter que pagar o imposto. Então, agora vamos ver qual é o valor dos juros. Os juros vai ser o rendimento. Então, aqui o rendimento bruto aqui, ó. O rendimento bruto é o valor dos juros. Ora, ele tinha 100 mil reais. Aplicou. Saiu com 125.440. Então, o valor dos juros seria essa diferença. Quanto que ele ganhou? De 100 mil para 125.440. O valor dos juros do rendimento dele foi de a diferença, 25.440. Esse é o rendimento dele. Esse é o rendimento bruto. Mas eu quero o rendimento líquido, ele vai ter que pagar o imposto. Então, quanto vai ser o imposto? Vamos calcular o imposto aqui? O imposto é 15% desse rendimento bruto, 15% dos juros. Então, 15% é 0,15 vezes 25.440. Fazendo essa conta aqui, 0,15 vezes 25.440, nós vamos chegar no rendimento bruto, o rendimento líquido dele, que vai ser então 15% disso, vai dar 3.816. É só multiplicar. Então, isso aqui, ó, é o rendimento líquido dele. Não, perdão, isso aqui é o imposto que ele vai pagar. Ele vai pagar o imposto, R$ 3.816. Coitado, nossa, tá alto pra caramba. Então, agora vamos ter o rendimento líquido. Vamos ao rendimento líquido. O rendimento líquido é realmente quanto que ele ganha, né? Quanto que ele ganha nessa aplicação. Qual é o lucro dele aqui? Bem, vai ser o rendimento bruto, 25.440 menos o imposto, 3.816. Isso vai dar então um rendimento líquido de, fazendo essa diferença, um menos o outro, vai dar 21.624. 624. Este vai ser o rendimento líquido dele nessa primeira opção. Ele vai ganhar isso, 21.624. Isto aqui. Agora vamos ver a segunda opção. Vamos ter que comparar isso com a segunda opção. Você lembra da segunda opção? Como era a segunda opção? Vamos lá. Segunda opção. Segunda opção era ele aplicar o dinheiro dele durante 2 anos a uma taxa de 10% ao ano. Então vamos aplicar a mesma fórmula, né? O montante é o capital que multiplica 1 mais i elevado a n. Agora a taxa é 10%. Então ficaria o montante, seria os 100 mil reais, vezes 1 mais 10% ao ano, durante os 2 anos. Esse montante, então, está dando os 100 mil reais, vezes 1 mais 10% é 1,10 elevado ao quadrado. Então, este montante seria os 100 mil reais, vezes 1,10 ao quadrado é 1,10 vezes 1,10. Multiplicando 1,10 vezes 1,10 dá 1,21. Portanto, o montante seria 100 mil vezes 1,21. Isto daria 121 mil reais. Esse seria o montante que ele teria na segunda opção.
Como na segunda opção ele está isento de imposto, ele não vai pagar imposto, o rendimento dele vai ser os juros. Então, o rendimento aqui, o rendimento vai ser o próprio juros, quer dizer, o rendimento bruto é o mesmo rendimento líquido, já que não tem imposto. Logo, o rendimento líquido será então o valor dos juros. Se ele aplicou 100 mil e saiu com 121 mil, o rendimento dele foi 21 mil reais. Ele vai sair ganhando 21 mil reais. Esse é o rendimento dele na segunda opção. Então, qual foi o mais lucrativo? Foi a primeira ou a segunda opção? Bem, na primeira opção, ele ganha 21.624. Na segunda opção, ele ganha 21 mil. Então, o que é mais lucrativo é a primeira opção. Logo, a primeira opção é mais lucrativa. Mas qual foi a pergunta dele, hein? Vamos voltar lá à pergunta dele. Olha o que ele perguntou. Ó. Ao cliente escolher a opção mais lucrativa, ao final de exatos 2 anos de investimento, ele escolheu a mais lucrativa, tu já sabe que é a primeira. Esse cliente receberá a mais em relação à opção menos lucrativa, a quantia em reais dele. Ele vai receber a mais quanto? Se ele escolher a mais lucrativa, ele ganha 21.624. A outra, 21 mil. Então, resposta. Ele vai receber a mais quanto? Bem, mais lucrativa é essa aqui, é a primeira, né? Ele vai receber 21.624 menos 21 mil. Então, quanto que ele recebe a mais? Ele recebe a mais R$624. Este vai ser o que ele vai receber a mais se ele aplicar na primeira opção. Está aqui, ó, a mais lucrativa é a primeira opção. E aí ele ganha a mais isso. Primeira opção, R$624 a mais. Qual é a alternativa correta? Vamos já ver qual é a alternativa correta. R$624. A mais lucrativa, ele ganha isso, é a primeira letra A. Resposta é a alternativa A. Alternativa A, 624. Então, uma questão que dava umas continhas, mas também uma questão fácil de se responder, né? Não tinha dificuldade para responder isso, não. Questão do Sesgran Rio, Banco do Brasil, juros compostos, Sesgran Rio 2023, no último concurso. Eu espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos, felicidades. Quero agradecer ao aluno que enviou a questão. Obrigado a todos, felicidades e quando precisar, entre em contato. Obrigado e até lá. Tchau, tchau.